Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. Eu hoje separei, como de costume, um vídeo, um julgado para tratar aqui com os senhores. Trata-se desse julgado aqui, recurso especial 1.721.472 do Distrito Federal, então RESP 1721472-DF. E esse julgado também está disponível na íntegra no nosso blog, anotaçõesdeprocessocivil.blogspot.com. Os senhores encontram lá a íntegra do julgado. Não apenas, os senhores também vão encontrar lá passagens, manifestações doutrinárias que se aplicam à hipótese. Então já podem ver que o caso versa sobre litisconsórcio necessário. Tem uma passagem do professor Cândido Rangel Dinamarco, uma outra passagem no nosso blog do professor Cássio Scarpinella Bueno. Pois bem, então, o caso versa a respeito de direito de vizinhança, especialmente lá o previsto no artigo 1301 do Código Civil. Segundo 1301 do Código Civil, é defeso abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno vizinho. E, na origem, tratava-se justamente de uma ação de obrigação de não fazer, cumulada com uma ação demolitória, oriunda justamente da construção de um terraço para a realização de festas, isto sem o alvará ou autorização da administração pública, e esta obra, esse terraço, não obedeceu à distância mínima de afastamento legal do artigo 1301 e também acabou viabilizando uma visão oblíqua para o interior do imóvel limítrofe. Então, além do barulho e das festas incomodarem o vizinho e não respeitar a distância, tinha uma inclinação suficiente para invadir a intimidade e a privacidade do vizinho, daí que ele, portanto, foi a juízo pedindo a demolição desta obra irregular. A demanda foi julgada procedente e determinada a demolição, como consta lá do artigo 1312. Vejam, todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos. Então, 1302, 1301, 1302 e 1312, todos do Código Civil. E aí nós temos ali a previsão da ação demolitória, da demolição das obras irregulares. Muito que bem. Teve a sentença, portanto, de procedência desse pedido de demolição. A parte recorreu mediante apelação e o tribunal local, o Tribunal do Distrito Federal, manteve a sentença que determinava a demolição e foi interposto o recurso especial que nos leva a falar desse caso. E o recurso especial foi interposto pelo irmão da demandada. Então, a vizinha que se sentia prejudicada foi a juízo em face da vizinha. Só que o imóvel era de titularidade, o imóvel aonde incidiria a demolição, o imóvel era de propriedade de dois irmãos. E na demanda originária postulou-se em juízo apenas em face de um dos irmãos. Quer dizer, um dos coproprietários. O imóvel foi transferido por herança, a irmã, uma das proprietárias que reside no imóvel, figurou no polo passivo, e o outro proprietário, o irmão, não figurou. Daí que a controvérsia do recurso reside a respeito da necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com os proprietários do imóvel nesta ação na ação demolitória. Então, o irmão que não participou do processo e era proprietário do imóvel interpôs o recurso especial, pleiteando ali uma nulidade do processo por conta da necessária formação do litisconsórcio necessário que não teria ocorrido na hipótese. E aí, só para fins de recordação, litisconsórcio necessário está previsto lá no CPC, agora é o CPC, artigo 114, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsorte. E aqui está justamente o cerne da questão. Bom, o resultado do julgamento, desse julgado que nós estamos aqui a analisar,
foi no sentido da desnecessidade de se formar um litisconsórcio necessário, porque entendeu-se como natureza da relação, como natureza jurídica da ação demolitória, uma ação de direito pessoal. Então, sendo uma ação de direito pessoal e não uma ação real, não haveria necessidade de trazer como litisconsorte o outro irmão. Essa é uma questão delicada. Eu lhes apresento até aqui um julgado também do STJ, onde se afirmou o contrário. Veja aí o RESP 1374593 Santa Catarina, onde se afirmou processo civil, ação demolitória, natureza real, cônjuge, litisconsórcio necessário, a ausência de citação, nulidade. Foi justamente essa a hipótese aqui, e aí a conclusão aqui da terceira turma, relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, foi no sentido contrário. A conclusão foi no sentido, portanto, da desnecessidade do litisconsórcio, da formação como litisconsórcio necessário, pois o direito de propriedade vai ficar intocado, vai permanecer intocado. Realmente não é uma demanda em que se pretende a modificação da propriedade. E aí afirmou o julgado que a diminuição do patrimônio do recorrente, do irmão que não participou, se dará por consequência natural da efetivação da decisão judicial, tendo esta decisão judicial imposto a obrigação de demolir as benfeitorias que foram erguidas indevidamente. E aí, um outro ponto que me parece... afirmou lá que na condição de coproprietário o recorrente vai sofrer os efeitos da sentença, como um dos efeitos reflexos da sentença, e que esses efeitos não são suficientes. Veja, a questão no voto, então, que prevaleceu na terceira turma, é estritamente que não é uma questão real, não discute a propriedade do imóvel, daí a desnecessidade de formar o litisconsórcio. Seria um direito pessoal e a consequência, os efeitos jurídicos a suportarem o irmão que não participou do processo, se dá de forma reflexa. Eu, particularmente, acho muito delicado esse entendimento. Estou para dizer que eu sou contrário a esse entendimento. Me parece que o litisconsórcio deveria ser necessário, o demandante deveria ter retirado uma certidão de ônus reais e ver quais são ali os proprietários. E um outro ponto delicado, controverso desse julgado, foi que ele presumiu a ciência do irmão. Então, na argumentação foi no sentido de que haveria uma possível ou uma provável nulidade de algibeira, que é aquela na qual a parte que percebeu a nulidade não alega no momento próprio, e o senhor sabe que na nulidade prepondera a regra do princípio da eventualidade, a parte deve alegar no primeiro momento que tiver oportunidade de falar nos autos, e o irmão, o julgado presumiu que o irmão tinha conhecimento, por ser irmão e por residir na mesma cidade. Os argumentos me parecem falhos, mas o que importa é o que consta do julgado. Presumiu que o irmão teria conhecimento e não teria alegado na primeira oportunidade, deixou guardado na algibeira, deixou guardado consigo a nulidade para alegar no momento próprio. E aí foi, inclusive, trazido lá a colação o artigo 276, né? Especialmente a parte final, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação da nulidade não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Então o tribunal entendeu que a nulidade nesta fase do processo, em âmbito de recurso especial, se deu por uma ausência, veja, do recorrente, que é proprietário do imóvel e vai sofrer ali uma diminuição em seu patrimônio sem ter participado do processo. Então está aí exposto para os senhores os motivos dessa decisão, as minhas ressalvas e inclusive um outro julgado em sentido contrário. E aí os senhores tomem nota aí para ficar ciente dessa controvérsia, ok? Bom, então pessoal, por hoje é isso, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.